Olá, bom dia você ligado aqui no meu canal. Sou eu, Cícera Gonçalves, com você para o nosso quadro Bom Dia Espírito Santo. E como início de semana nós podemos dizer Bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje juntos? Que a presença do Espírito Santo te acompanhe nessa segunda-feira, sim, hoje, dia 3 de agosto de 2020. Que o Espírito Santo te acompanhe no dia de hoje, meu irmão. E aqui nós estamos juntos para rezar com a palavra de Deus. Por isso eu quero pedir já para você dar o like no vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança. A palavra de Deus é fonte de cura, de libertação para a nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de nos curar. Então já vamos juntos clamar o Espírito Santo sobre nós, clamar o Espírito Santo sobre a nossa mente. Pedir que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para que nós possamos compreender com a palavra. Pedir que o Espírito Santo venha sobre os nossos sentimentos, para que a palavra, uma vez que caia em nosso coração, ela possa frutificar. Vem, Espírito Santo, unge-nos nesta manhã de segunda-feira. Dá a nós o entendimento para que nós possamos colher todos os frutos que a palavra tem para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu disse, coloco aqui todas as pessoas que me pedem oração. Todas as pessoas que necessitam de oração. Coloco aqui aos cuidados da Virgem Maria. Maria, que é essa mulher do Espírito, que ela possa cuidar da sua vida, viu, meu irmão? Essa situação aí que você está vivendo vai passar. Vai passar. O Senhor é mais do que tudo isso. É maior do que tudo isso. E hoje, a liturgia de hoje, dessa segunda-feira, só quero dizer terça, minha gente, segunda-feira, né? Estamos vivendo a 18ª semana do tempo comum, está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Vamos pegar a Bíblia para a gente ler? Ontem nós dissemos que a liturgia estava nos apresentando um elemento importante para a nossa caminhada de fé, para a nossa vida de fé. E hoje, como é continuidade de ontem, a liturgia vai nos apresentar mais dois elementos que é essencial para a nossa caminhada de fé. Dois elementos que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Dois elementos importantes para o nosso crescimento como cristãos. Quais são esses elementos? Vamos pegar aí, está em Mateus 14, 22, 36. A palavra diz assim: logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou:
Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quais são esses dois elementos importantes para a nossa caminhada de fé que a palavra hoje nos apresenta? O primeiro deles é a oração e o outro elemento é a fé. Minha gente, a oração. Jesus se afasta sobre o monte para rezar, para falar com o Pai. Aqui no versículo 23. Depois de despedi-la, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. Este é um elemento importantíssimo para a nossa caminhada de fé. A oração. A oração, minha gente, não exclui a ação e nem a ação exclui a oração. Às vezes as pessoas dizem: você só reza, você só faz as coisas, você só reza. E muitas das brigas dos cristãos dentro da igreja era porque um só rezava e o outro só fazia. E aí Jesus com essa palavra vem nos dizer isso, que a oração não exclui a ação e nem a ação exclui a oração. Uma evangélica caridade precisa estar alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Sim, no diálogo com Ele. A caridade feita, a ação, ela precisa estar alicerçada na pessoa de Jesus, senão ela é vazia em si. E a oração precisa estar alicerçada na pessoa de Jesus, senão ela é vazia também em si. E precisa estar alicerçada na pessoa do irmão também. Então, porque você não reza só para você, né? Você não reza só para que você crie intimidade com Deus. E o outro que está do meu lado, se eu não olho para ele? Que oração é essa que não me leva a ajudar o outro? E é Jesus quem nos ensina a partilhar com os irmãos. Então a oração, a consequência da minha vida de oração é a partilha com os irmãos. É o dar-se aos irmãos. E para viver com Jesus é preciso uma verdade, uma verdadeira intimidade. É preciso uma vida de intimidade, de relacionamento. Porque somente quando nós conhecemos, nós podemos imitar. Olha que coisa interessante. A gente, para imitar, precisa conhecer. Não tem aquele joguinho de imitação, onde a pessoa mostra uma coisa, diz uma coisa e você vai imitar. Se você não conhece, você não consegue imitar. Então, somente quando conhecemos, podemos imitar. E o conhecimento de Deus nos é dado pela a vida de oração, nos momentos de intimidade, de relacionamento, de oração com o Pai. Então, a oração é um dos elementos importantíssimos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de fé. E o outro elemento é a fé. A fé, Jesus caminha sobre as águas. Vamos ler aqui o versículo 24 até o finalzinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre as águas. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Gritando de medo, mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo.
Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou e lhe disse: Homem de pouca fé. Olha que coisa linda, a fé de Jesus andando sobre as águas. E Jesus pede aos discípulos coragem. E Pedro, com uma atitude corajosa, porém precipitada, ele decide igualmente andar sobre as águas. Eu fiquei imaginando, por que Pedro quis andar sobre as águas? Será que Pedro queria mostrar para os outros discípulos, né? E aí a gente vê que Pedro, quando o vento, sentindo o vento, ficou com medo. E aí alguns dizem que Pedro confiava nas suas próprias forças. A presença de Jesus não dava a Pedro a confiança que ele precisava. E ele estava confiante em si mesmo. Por isso que ele afundou. A pretensão de Pedro, minha gente, a pretensão de Pedro às vezes é a nossa também. A pretensão de Pedro muitas vezes é a nossa. Querer andar pelas nossas próprias forças, querer viver pela nossa própria vontade, querer fazer apenas aquilo que eu quero, que eu acho, que eu decido. E assim também foi Pedro, mas saiba de uma coisa, mesmo você vivendo tudo isso, Jesus tem a mesma atitude que teve com Pedro. Jesus logo estendeu a mão e segurou, mas Jesus só fez isso porque Pedro clamou: Jesus, salva-me. Pedro clamou, gritou, a palavra diz: Senhor, salva-me. E hoje eu e você, somos chamados também a gritar: Senhor, salva-me, para que seja devolvida a nós a nossa fé, para que seja devolvida a nós aquilo que os discípulos experimentaram, porque quando subiram no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E hoje eu e você precisamos gritar para o Senhor: Senhor, salva-me. E logo em seguida nos dobrarmos diante do chão e proclamarmos que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, ergamos nossos braços e clamemos ao Senhor nessa manhã de segunda-feira, nesse dia 3 de agosto de 2020, que seja um divisor de águas na sua vida. Você que está precisando ser salvo por Jesus, você que está precisando que Jesus estenda a mão para você, grite: Senhor, salva-me. Grite com todas as suas forças, assim como Pedro fez, para que seja devolvida a sua fé, para que verdadeiramente você possa se ajoelhar diante do Senhor que aqui está e dizer: Tu és o Filho de Deus, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, eu creio. Sim, Senhor, envia Teu Espírito Santo sobre nós. Envia Teu Espírito Santo para nos dar força. Envia Teu Espírito Santo para a nossa vida. Envia Teu Espírito Santo sobre todo o nosso ser. E hoje, como os discípulos, nós queremos gritar para Ti: Senhor, salva-me. Como os discípulos, nós queremos, Senhor, buscar a nossa vida de oração. Como os discípulos, nós queremos ter essa intimidade contigo, a mesma intimidade que tu tinha com o Pai,
Nós queremos gastar o nosso tempo em Tua presença. Nós queremos, Senhor. Por isso hoje nós dizemos e gritamos: Senhor, salva-me. Salva-me. Salva-me dessa situação. E vá dizendo as situações para o Senhor. Salva-me, Senhor, das minhas incredulidades. Salva-me, Senhor, das minhas dúvidas. Salva-me, Senhor, porque eu acredito muito em mim mesma. A minha confiança está muito em mim e não em Ti. Salva-me, Senhor. Salva-me porque eu quero confiar em Ti. Eu quero me abandonar em Ti. Eu quero, Senhor, eu quero. Salva-me, porque verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado na nossa vida. Dá o like neste vídeo e compartilhe com os seus irmãos. E nós nos encontraremos amanhã. Que a sua segunda-feira seja na presença desse Deus maravilhoso, que tudo realiza e que tudo faz. Até amanhã, minha gente.